Olá pessoal, estamos aí iniciando a nossa aula de número 14, né? Dessa vez estaremos falando sobre Hare Krishna, que é um grupo também chamado religioso. Nós estaremos dando uma pequena introdução do que realmente é este movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna, nome pelo qual é conhecida a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, é um tipo ortodoxo do hinduísmo védico. Então, esse Hare Krishna, ele é um tipo aí de hinduísmo ortodoxo. Ele veio dessa vertente do hinduísmo. Entre os livros dessa religião, os Upanishads, está o Mahanata, um poema ético, no qual um de seus principais personagens é Krishna, considerado um semideus, uma das principais encarnações de Vishnu, grande divindade do hinduísmo, oposto a Shiva. Então, de acordo com o Bhagavad, texto que faz parte do Krishna, é o condutor da carruagem de Arjuna, numa batalha travada entre os Kauravas e os Pandavas. Ele sobreviveu à guerra, mas posteriormente foi morto quando a flecha atirada por um caçador acertou seu calcanhar, a única parte vulnerável de seu corpo. Então nós vemos uma pequena introdução a respeito aí do Hare Krishna. Como esse movimento ele é conhecido, né? Ele é conhecido aí pela Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e ele veio aí desse movimento ortodoxo do hinduísmo védica. Então ele se origina desse movimento, né, chamado o movimento aí ortodoxo védico. Então, de acordo, né, com as suas literaturas, os seus registros literários, Krishna é o condutor da carruagem de Arjuna, ou seja, uma batalha que eles consideram que houve entre aí dois deuses, e esse Krishna ele vai sair vitorioso dessa batalha, onde ele sobrevive, né, dessa guerra aí travada, mas posteriormente ele acaba morrendo aí numa outra batalha. Como nós fizemos aí, estamos fazendo aí nas aulas passadas, fizemos nas aulas passadas sobre várias religiões, sobre o ponto de vista que cada religião ela vai ter sobre um determinado assunto. Nós iremos também fazer com essa aula 14, que é o Hare Krishna. Nós iremos aí abordar, falar sobre o fundador dessa religião, o que significa toda essa religião, o que eles falam sobre as escrituras, o que eles têm a dizer sobre as escrituras, o que eles têm a dizer sobre a pessoa de Deus, o que eles vão dizer sobre Jesus, qual a visão que eles têm, né, de Jesus, qual a visão que eles têm aí do Espírito Santo, e também sobre a salvação. O fundador, né? O A.C. Bhaktivedanta Swami é o fundador do movimento Hare Krishna. A.C. é uma abreviação de Abhay Sharavinda, o nome de iniciação que lhe foi dado por seu mestre espiritual. Então esse nome aí
é um nome que recebeu, não é, uma indicação aí do mestre de Hare Krishna, o seu mestre espiritual. Ele dá esse nome para ele e a abreviação desse nome significa aí assim, não é? O título Bhaktivedanta lhe foi concedido mais tarde em virtude de sua devoção e de sua profunda compreensão das conclusões finais do conhecimento espiritual, o Vedanta. Ele recebeu o título Swami, que significa controlador dos sentidos, em 1959, quando aceitou a ordem renunciada de vida de Sannyasa, estágio de vida de renúncia. Finalmente, Prabhupada é um título honorífico que significa aquele que serve aos pés de Deus. Alguns de seus seguidores se referem a ele como Bhaktivedanta Swami e outros como Srila Prabhupada. O termo Srila, outros títulos de honra, significa eminente. Então, uma série de nomes, uma série de títulos, até um pouco difícil de a gente ficar mencionando, de a gente ficar falando, né? São nomes até um pouco estranhos ao nosso linguajar, mas são nomes aí que fora dado para o fundador aí dessa religião do Hare Krishna. São nomes um pouco difíceis de se pronunciar, mas a gente vê aí que são vários títulos que são lhe dados, que são lhe conferidos, de acordo com aquilo que ele vai sendo representado, de acordo com aquilo que ele vai acontecendo na história, vai acontecendo com essa pessoa, né? Alguma obra, alguma atividade que essa pessoa ele vai fazendo, vai aí recebendo um nome, né? É como se recebesse aí uma adjetiva aí pelas características, pelas obras que essa pessoa ele vai aí praticando, ele vai fazendo. Com relação às escrituras, o que o Hare Krishna vai falar sobre as escrituras, né? Srila escreveu mais de 40 volumes de tradução e comentários sobre o texto Srimad Bhagavatam, o guia espiritual Chaitanya, e sua biografia, intitulada Charitamrita e sobre o Bhagavad Gita. Então, o que a gente percebe aqui, que eles não acreditam, né, na Bíblia Sagrada como escritura, como regra de fé e prática, eles não adotam essa crença, não acreditam dessa forma nas escrituras, nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos, mas eles têm aqui outros livros que eles, né, editaram, que eles propagaram, onde falam das suas crenças principais. Depois nós vamos estar aí nessa aula falando um pouquinho sobre as crenças principais do Hare Krishna, o que eles acreditam, né? Mas com relação às escrituras, a gente já percebe por esse texto que lemos aqui que eles não adotam as escrituras como regra de fé e prática. E sobre Deus, né? O que o Hare Krishna ele fala sobre Deus? Hare Krishna é o nome da divindade invocada pelos adeptos da seita.
é representado pela figura de uma menina rodeada de flores, com vestes coloridas, tocando uma flauta e demonstrando felicidade. Os seguidores de Cristo identificam tudo como Deus. O homem é uma parcela da divindade. Não há acima do ser humano, nada há acima do ser humano. Nem existe qualquer possibilidade de oração a Deus. Então nós já podemos perceber aqui que esse nome Hare Krishna é o nome de uma divindade que é invocada por essa seita, por essa religião. Então eles invocam, né? Os adeptos dessa seita invocam o Hare Krishna, e essa figura, né, do Hare Krishna, a gente pode perceber aí na tela aí, né, nessa tela de imagem aí, que de uma menina aí com uma flauta, né, com vestes coloridas, tocando ali uma flauta ali, e ela demonstra ali, né, um ar de felicidade, né? Então é a imagem, é uma imagem que se tem aí dessa religião, né? Ela é representada por essa menina aí, com essas vestes aí toda colorida, né? Tocando essa flauta aí, e a gente percebe que eles têm aí essa representatividade, né? Outra coisa que nós podemos falar também é que os seguidores de Krishna identificam tudo como Deus, ou seja, tudo que eles veem, eles de concreto, eles se identificam como Deus. Para eles não existe assim um Deus criador de todas as coisas, um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que está acima de tudo e que deve ser adorado pelo homem, deve ser beneficiado pelo homem, deve ser rendido graças a ele, o homem deve render graças a ele, deve prostrar diante dele, deve adorar, fazer orações. Não, nada disso eles acreditam. Eles acreditam que tudo é Deus, não é? E o homem é uma parcela dessa divindade. Então eles vão atribuir ao homem uma parcela da divindade, colocar o homem como também sendo um Deus. Então, todas as religiões que centralizam no homem uma divindade, eles estão colocando esse homem, como se fosse um Deus. Eles não têm um ser superior, eles não acreditam num Deus superior, porque para eles o homem é Deus, o homem está colocado no lugar da divindade. É o antropocentrismo. É colocar o homem, a ideia é colocar o homem no centro de todas as coisas e não atribuir a Deus, né, a superioridade e o controle de tudo. Então, segundo essa religião, essa seita, eles não há nada há acima do ser humano. Nem existe qualquer possibilidade de oração a Deus. Então eles não acreditam e não difundem nenhuma possibilidade de adoração a Deus. Eles não têm essa crença de adoração a Deus. E sobre a pessoa de Jesus, que o Hare Krishna, né, ele vai trazer, ele vai falar aí sobre a pessoa de Jesus. É importante nós trazermos também, né, como nós fizemos com as outras religiões, trazer o pensamento, né, do Hare Krishna com a respeito à pessoa de Jesus. O que eles trazem aí de doutrina, de dogma, de ensinamento sobre a pessoa de Jesus. Eles dizem que Jesus não é importante. Ele usualmente é mencionado como um mestre vegetariano iluminado que ensinou a meditação.
Jesus não é a encarnação de Deus. Alguns partidários de Krishna consideram Cristo como Krishna. Outros dizem que Jesus é um grande avatar, um mestre. Então a gente vê aí o que eles vão falar sobre a pessoa de Jesus. Primeiro, eles estão falando aqui que Jesus ele não é importante. Ele não tem importância para essa religião do Hare Krishna. E usualmente, lá por vez, ele é mencionado como um mestre vegetariano e que ensinou a meditação. Então, uma parte dos seguidores do Hare Krishna vai ensinar que Jesus ele ensinou a meditação aos seus discípulos e a muitas pessoas. E que Jesus não é a encarnação de Deus. Ou seja, Jesus ele não veio a essa terra, ele não encarnou, não tomou a forma humana, não morreu na cruz, e ele não é o Salvador. Então, é o que o Hare Krishna vai dizer através dessas palavras. Mas existem alguns partidos, alguma parte desses discípulos de Hare Krishna que consideram Cristo como Krishna. Eles vão dizer que Cristo é o Krishna. Vai atribuir a ele aí essa personalidade. Outros dizem que Jesus é um grande mestre. Então, a gente vê que as ideias a respeito de Jesus dentro do Hare Krishna, ela é dividida. Alguns consideram Jesus como mestre, outros consideram que ele é um Krishna, e outros consideram que ele é um iluminado, que ele veio trazer aí uma meditação, que ele veio ensinar a meditação. Então, as visões são diferentes. E com relação ao Espírito Santo, o Espírito Santo ele não é mencionado aqui nessa seita, nessa religião. E sobre a salvação, o que essa religião vai falar sobre a salvação? Como toda doutrina panteísta e reencarnacionista, a salvação ocorre pelo mérito próprio, pela repetição constante do Mahamantra, o nome de Krishna, pelo desapego às coisas materiais, pelo abandono da sociedade, pelo sacrifício e pela renúncia a tudo que é considerado normal pelo ser humano. Então, são várias ideias defendidas pelo Hare Krishna com relação à salvação. Eles são reencarnacionistas. Então, se são reencarnacionistas, eles não acreditam na salvação em Jesus, na salvação pela fé em Jesus. Eles acreditam que a salvação é conquistada por mérito próprio. E a salvação ela ocorre, pela repetição constante aí do nome Krishna. E também ocorre pelo desapego às coisas materiais. Então, a pessoa que quer a salvação, segundo o Hare Krishna, eles precisam desapegar-se das coisas materiais. Eles precisam desapegar disso, Eles precisam abandonar a sociedade, viver um pouco distante. Precisam também se dedicar ao sacrifício e à renúncia de tudo que é considerado normal pelo ser humano. Então, eles precisam viver uma vida de renúncia. Eles precisam renunciar a muitas coisas que a sociedade pratica. Eles precisam viver uma vida de dedicação
né, as suas doutrinas, as suas crenças e viver assim uma vida de renúncia. Com relação à morte, né, o que Hare Krishna vai falar sobre a morte? Um tema tão temido pelo homem, um tema tão que soa tão estranho, né, ao ser humano, a morte, mas é um tema que todas as religiões têm aí um parecer, têm aí uma ideia sobre o que acontece, não é, com o ser humano após a morte e como isso é feito. Então, Hare Krishna diz que aqueles que estão sem luz continuarão reencarnando ininterruptamente, renascer na Terra, levando-se em consideração as más ações da vida passada. Então, como eles acreditam na reencarnação, eles vão, né, a pessoa que morre, né, ela vai reencarnar ininterruptamente, né, vai reencarnar várias vezes até chegar à perfeição. E sempre vai levar as consequências e as más ações da vida anterior. Então, essa pessoa ela vai tentar se purificar num determinado estágio da reencarnação, e se ela não conseguir, tudo aquilo que ela fez de ruim ou ainda falta fazer, vai estar aí se voltando contra ela aí na próxima vida, para que ela venha então melhorar aí, né, a sua conduta novamente e prosseguir aí, né? Ainda existem outras características, nós estaremos falando aqui algumas outras características do Hare Krishna. Os seguidores do grupo apresentam cânticos de mantra Hare Krishna em público, praticam yoga, fazem oferendas de alimentos, solicitam doações, né? Então eles têm aí várias atividades que eles fazem aí em público, né? Praticam yoga, fazem oferendas de alimentos a deuses e solicitam doações. Eles seguem uma dieta vegetariana, sendo-lhes proibido o consumo de carne, peixes, ovos, álcool e drogas. Então eles são proibidos de consumirem carne, peixes, ovos, álcool e drogas. O sexo só é permitido para procriação, uma vez por mês, né? Então aí para muitos aí essa religião aí já não vai servir, né? O sexo só é permitido para procriação e só uma vez por mês ainda, né? Então tem muitos aí que vão sair fora, não vai se já passar para eles essa posição aí já no início, eles já não vão aceitar isso aí, né? A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna atrai novos adeptos por meio de festas e programas culturais hindus. Os sectários passam a ter novos nomes e muitas vezes rompem seus relacionamentos com familiares. Então, são características aí do Hare Krishna. É só para vocês terem uma ideia, né, da fonte onde nós estamos fazendo esse trabalho, tirando esse curso aí de extensão, né? Vou estar mostrando para vocês aí, né, a história das religiões, né? Tá aí a história das religiões, aí da editora Intersaber. A editora Intersaber é uma editora que fornece um material aí para os cursos da faculdade Uninter, a faculdade aí que tem, né, desenvolvido um excelente trabalho aí junto aos alunos. Então essa Intersaber, ela é patrocinadora do conteúdo aí dos cursos aí na Uninter, né, a faculdade Uninter. Então, aquilo que nós estamos falando, abordando para vocês a respeito de alguns pontos de vista aí do Hare Krishna com relação a fundador, às escrituras, sobre Deus, sobre Jesus,
sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre morte. São temas que nós estamos aí já discutindo há bastante aulas aí, colocando a visão de cada religião com relação a esses temas aí. Então nós vamos aí continuando aí, né? Estamos tratando aí sobre o Hare Krishna. Já temos falado muitas posições, o que eles acreditam. Temos colocado aí sobre a pessoa de Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre morte. E nós estaremos colocando mais alguma coisa aí para vocês com relação a essa religião, para nós termos um vislumbre melhor. Então, o movimento Hare Krishna data de uma época imemorial, pois se baseia na coleção de 4 obras hindus, denominadas Shruti, compiladas por Vyasadeva, mas gerada pelo próprio Krishna, a suprema pessoa. Essa data dessa fundação, né, dessa religião é 13 de julho de 1966, ali em Nova York. Foi fundada ali em Nova York, nos Estados Unidos. O que essa sociedade ela acredita? Quais são as suas crenças? Importante nós entendermos também um pouco mais sobre isso, né? A Sociedade Internacional da Consciência Krishna é uma religião ligada à crença do hinduísmo, originado em 1966. Os princípios básicos do Hare Krishna são os ensinamentos do Guru Sri Chaitanya, idealizador do movimento espiritual revolucionário que rompe as barreiras do sistema de castas na Índia. Então, esse guru, né, ele é o idealizador do movimento onde ele vai revolucionar, onde ele é o revolucionário, onde ele rompe com muitas barreiras, né, desse sistema de casta da Índia, né, vai romper com essas barreiras. Então, são várias crenças, né? São várias ideias aí, mas vamos falar um pouquinho sobre a história, né, desse movimento Hare Krishna, que é importante a gente entender um pouco mais. O movimento Hare Krishna, ele data de uma época imemorial, né, pois se baseia na coleção de 4 obras hindus, denominadas Escrituras em idioma, compiladas por Vedas, mas gerado pelo próprio Krishna, a suprema pessoa. Então, eles vão se basear em 4 obras distintas nas suas crenças, né? Como segue uma tradição onde o conhecimento é passado de mestre para discípulo, o Parampara sobreviveu intacto até os dias de hoje, chegando ao século XXI, onde vários mestres espirituais predicam seus preceitos. O movimento retomou sua força a partir de 1486, com o nascimento do erudito, filósofo e místico Nimai Pandit, ou simplesmente Vishwambara, na região de Nayagripa, na Índia, na cidade de Nadija. Nimai, posteriormente, foi nomeado como Krishna por seu mestre espiritual Puripad, e também era simplesmente chamado de Gaurá ou Gauranga, por ter a cor de sua pele bem dourada. Gaurá é doutorado em Bengali, mesma cor da pele de Shrimati, conforme a profecia que previu sua vinda. Então houve uma profecia que ditava e que falava sobre a vinda desse mestre, né, desse Shrimati,
onde ele vai transformar, né, a prática dos Brahmanas ali da sua época. Ele foi aquele que transformou a prática dos Brahmanas da época de cantar o mantra Hare Krishna somente em meditações e de forma mais pessoal, revelando popularmente por inúmeras vilas e cidades da Índia, propagando a importância do cantar dos santos nomes e divulgando o Gaidila por todo o mundo. Então esse mestre, né, ele vai trazer aí algumas transformações, dando importância aí o cantar aí dos santos, né, sobre o cantar aí dos mantras. São coleções de hinos, coleções de músicas aí da religião hindu. Posteriormente, seus discípulos espalharam seus ensinamentos pelo globo, seguindo o Parampara, sucessão discipular que dedigna de conhecimentos e práticas passadas de mestre para discípulo. No Ocidente, um dos primeiros mestres espirituais a propagar o movimento Hare Krishna foi o AC, a abreviação do nome, né? Que chegou aos Estados Unidos em 1966. Então, nós já falamos sobre esses nomes aí. Então, um dos primeiros propagadores no Ocidente, né? Nós estaremos vendo aí quem foi o primeiro propagador aí do Hare Krishna no Ocidente. O Srila nasceu em 1896 em Calcutá, na Índia. Seus pais pertenciam à classe média alta e ele teve a oportunidade de estudar em escolas altamente conceituadas, além de ser criado com base nos princípios védicos tradicionais. Na juventude, trabalhou como químico e teve uma proeminente indústria de produtos farmacêuticos. Casou-se e teve algum envolvimento com o movimento de Mahatma Gandhi. Em 1922, conheceu o Saravasti, que é um líder religioso e fundador do Gaudiya Matra. Então, nós podemos observar isso aí, né? Em 1922, né, conheceu o líder religioso fundador do Gaudiya Matra, os institutos védicos. Srila tornou-se seu admirador e, em 1933, seu discípulo formalmente iniciado. Então, logo no seu primeiro encontro, Saravasti pediu a Srila para difundir o conhecimento védico em todos os países de língua inglesa. Nos anos que se seguiram, Srila escreveu um comentário sobre os Grita e ajudou o mantra, e em 1944 fundou a revista quinzenal em inglês Volta ao Supremo. Sozinho, Srila editava, datilografava os manuscritos, chegava às provas e distribuía pessoalmente cada cópia. Seus discípulos continuam publicando a revista do Ocidente até hoje. Em 1950, Srila retirou-se da vida familiar, adotando a ordem de vida retirada, para devotar mais tempo a escrever e estudar. Passou muitos anos residindo no templo histórico de Damodara. Em 1959, aceitou a ordem renunciada de vida de seu Shirsa Guru. No templo de Damodara, ele começou a trabalhar naquilo que seria a obra-prima de sua vida. Uma tradução comentada em vários volumes dos
1.800 versos do Purana. Nesse mesmo período, também escreveu Fácil Viagem a Outros Planetas. Então a gente pode observar que ele escreve aí várias obras, né? Ele tem assim, vários registros onde ele vai divulgando aí as suas obras aí para o seu público, para os seus discípulos, né? Depois de publicar 3 volumes do Bhagavata, o Srila ele viajou para os Estados Unidos. Em setembro de 1965, para cumprir a missão delegada por seu mestre espiritual. Trazia consigo nada mais do que uma muda de roupa, alguns livros e $7. Durante a viagem, a bordo do navio cargueiro Jaladutta, sofreu 3 ataques cardíacos. Nos primeiros anos em Nova York, viveu como hóspede de imigrantes indianos, intelectuais, místicos e rapes, e fundou sua missão, a ISKCON, a Internacional Sociedade Krishna. Após quase um ano de grandes dificuldades e privações. Antes de sua partida deste mundo, em 14 de novembro de 1977, Prabhupada viu o movimento Hare Krishna crescer e se popularizar em todo o mundo. De acordo com o desejo de seu guru e de Chaitanya, ele escreveu obras que são usadas em universidades do mundo inteiro e já foram traduzidas para mais de 50 idiomas e iniciou milhares de discípulos. Então, aí nós vemos aí, né, uma referência aí ao primeiro fundador, né, um dos primeiros propagadores aí do Ocidente, que foi Swami Prabhupada, foi um dos primeiros fundadores aí, e propagadores no Ocidente aí do Hare Krishna, né? A gente leu aí uma história bastante interessante de estarmos revendo aí, né? Sempre estudando para a gente ter um conhecimento de como surgiu essa religião Hare Krishna, como que foi aí, se deu, né, a sua propagação, a sua divulgação. E aí nós vamos falar um pouquinho também sobre os principais preceitos do movimento, quais são as principais ideias desse movimento Hare Krishna. Então nós vamos falar um pouquinho aí. O primeiro, né, é propagar o conhecimento espiritual na sociedade e educar todas as pessoas nas técnicas da vida espiritual, a fim de sustar o desequilíbrio de valores na vida e alcançar a verdadeira unidade e paz mundiais. Então, um dos primeiros principais preceitos desse movimento, chamado movimento Hare Krishna, é propagar o conhecimento espiritual na sociedade e educar todas as pessoas nas técnicas da vida espiritual. Então, se qualquer entidade, entidade de cunho religioso ou qualquer entidade educacional, se não se dá ao ensino, se não se dá à prática do ensinamento, essa instituição ela vai ser uma instituição fragilizada, porque a base do crescimento de toda a entidade é que seus discípulos, seus seguidores, estejam fundamentados, arraigados em um conhecimento, que sejam bem estruturados
bem firmes ali naquilo que eles pregam, naquilo que eles divulgam, né? Então, a função deles, né, é propagar o conhecimento espiritual na sociedade, educar todas as pessoas nas técnicas da vida espiritual, a fim de sustar o desequilíbrio de valores na vida e alcançar a verdadeira unidade e paz mundial. Então, eles precisam trabalhar nessa técnica de estar trazendo uma educação para os seguidores, né, dentro aí das técnicas da vida espiritual, né, para que os seus seguidores eles venham assustar, né, aí na questão dos desequilíbrios dos valores da vida, e eles possam alcançar a verdadeira unidade e a verdadeira paz aí mundial. E a segundo preceito do movimento é propagar a consciência de Krishna, como é revelada no Bhagavad Gita, né, e no Srimad, que são aí as literaturas, os textos aí, né, que eles difundem. Então a missão deles é propagar a consciência do Krishna. Então, eles precisam propagar essa consciência desse ser superior, desse ser aí que eles pregam como o superior, né? E o terceiro preceito desse movimento é unir os membros da sociedade uns com os outros e torná-los mais próximos de Krishna, a entidade primordial, de modo a desenvolver a ideia entre os membros e a humanidade em geral, de que cada alma é parte integrante da qualidade de Deus. Então eles precisam trabalhar essa forma aí, trabalhar essa forma de unir os membros da sociedade, né, trazer essa união dos membros da sociedade uns com os outros, né, para tornar eles aí cada vez mais próximos de Cristo, né? Que segundo eles é uma entidade primordial, né, de modo a desenvolver a ideia entre os membros e a humanidade em geral. Então eles pregam, né, de que cada alma ela é parte integrante da qualidade de Deus. Então eles precisam trabalhar, difundir essa ideia entre os membros aí dessa sociedade, dessa sociedade que gira em torno aí, né, do Krishna, e precisam desenvolver bastante essa ideia entre eles, né? E a quarta, né, o quarto preceito nesse movimento é ensinar e encorajar o movimento de Sankirtana, canto congregacional dos santos nomes de Deus, conforme é revelado nos ensinamentos do Senhor Cristo. Então, eles precisam primeiro ensinar e depois encorajar, né, esse movimento aí a respeito dos cânticos congregacionais. Eles vão ensinar esses cânticos, vão encorajar todos esses discípulos para que eles aprendam, para que eles promovem, né, e coloquem em prática todo esse canto congregacional, né, onde ali é revelado ali segundo os seus ensinamentos ali, né, onde eles trazem toda essa revelação ali. E em quinto princípio, né, o quinto princípio é erigir para os membros e para a sociedade em geral um lugar sagrado de passatempos transcendentais, dedicado à personalidade de Krishna. Então eles vão, não é? Eles vão fazer, né? Vão pregar, vão colocar em prática, junto com os membros ali,
né? E junto com a sociedade em geral, eles precisam de um lugar sagrado de passatempos, né? Passatempos transcendentais. E aí eles vão dedicar esse passatempos, né, à personalidade de Cristo. Então tem todos os preceitos aí, né, em torno do Krishna. E o sexto, que a gente pode colocar aí, né, o sexto princípio é manter em todos o objetivo de ensinar um modo de vida mais simples e natural. Então eles vão dedicar a esse ensinamento, né, um modo de vida melhor, um modo de vida simples, um modo de vida natural, né? Eles vão manter aí todos os objetivos, vão trazer esse ensinamento, esse modo de vida aí simples e natural, aprender, ensinar aí seus discípulos a viver aí de forma bastante natural, né? E em sétimo, né, e último princípio, é publicar e distribuir periódicos, revistas, livros e outros escritos. Então eles vão se dar a esse trabalho aí, né, de estar publicando, de estar fazendo a distribuição de revistas, não é? De livros, vão estar aí outros escritos também, vão estar publicando outros escritos, difundindo, distribuindo aí esses escritos, para que dessa forma também, né, os seus ensinamentos tenham aí uma aceitação melhor, né? Aí nós temos também alguns ensinamentos básicos, né, do Hare Krishna. Então, no sistema filosófico, cultural e científico, denominado Vaishnava, que significa que a adoração é centralizada em Vishnu, e Gaudiya, refere-se à área onde este ramo particular se originou. O Gaudiya iniciou-se no século XV com a pregação do líder carismático Caitanya, e desde então foi transmitido em sistema de parampara, sucessão de mestres que transmitem o conhecimento e seus discípulos de forma escrita e ininterrupta. Sua base filosófica é muito vasta e provém principalmente do Gita e do Purana, além de diversas escrituras da cultura védica, como os Upanishads e Puranas. Essas obras foram traduzidas para o inglês, entre outros tradutores fidedignos, e atualmente estão disponíveis em mais de 70 línguas. Muitas delas estão disponíveis online. Os devotos Hare Krishna são estritamente monoteístas. Concebem a existência de um único Deus, o qual é provido de infinitos nomes e infinitas formas, conforme suas infinitas qualidades. O nome principal de Deus é Krishna, que significa o todo atrativo. Então, o nome Krishna significa todo atrativo, e que, portanto, engloba todas as demais qualidades. Krishna é descrito como a expressão original e mais alta de Deus. E, em geral, a literatura do movimento refere-se a ele como a suprema personalidade de Deus. Então, as várias literaturas aí vai atribuir, né, ao Krishna, né, ao todo atrativo, a suprema personalidade de Deus, né? O Krishna, que segundo a tradição Vaishnava esteve pessoalmente na Terra há cerca de 5.000 anos, tem características nitidamente antropomórficas.
e possui 6 opulências principais: beleza, inteligência, força, fama, riqueza e renúncia. Tem o corpo eternamente jovial, com a cor da nuvem fresca de chuva, e gosta de tocar flauta e brincar em companhia de seus servos e servas em sua morada espiritual. A potência de felicidade de Krishna se chama Radha, sua consorte eterna, e que, quando ele esteve na Terra, atuou como sua amiga de infância e amante. Para os devotos, Radha representa a contraparte divina do sexo feminino, a potência espiritual original, a mãe da devoção e a expressão máxima de amor divino. O foco de todas as atividades do movimento é o culto devocional, idealizando que o devoto adquira amor puro e sincero por Deus, sem esperar nada em troca, nem mesmo libertação ou salvação. Não somos o corpo, é uma das máximas do movimento Hare Krishna, que identifica a entidade viva como alma espiritual eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, que vem ao mundo material por ilusão. Todos os seres vivos, plantas, animais e seres humanos, são almas espirituais presas a um ciclo de nascimentos e mortes, na Terra e em outros planetas materiais. Conforme suas ações em vida, a alma recebe um corpo apropriado após a morte. Isso é denominado karma. Na forma de vida humana, a alma tem a oportunidade de voltar ao mundo espiritual. Para isso, deve desenvolver consciência de Krishna, reviver sua consciência espiritual original, que está adormecida, e assim servir a Deus com amor espontâneo. O cantar constante do mantra Hare Krishna é a principal atividade para o despertar dessa consciência e para a conexão íntima com Krishna. Então, o que esse texto ele vem nos falar, né, que uma das máximas do movimento Hare Krishna é dizer que não somos o corpo, ou seja, eles fazem parte do corpo, né? E que identifica a entidade viva como uma alma espiritual eterna, plena de conhecimento. Então fala que todos os seres vivos, eles são almas espirituais, eles trazem essa alegação, que todos os seres vivos, sejam plantas, animais, são almas espirituais, né, que estão presas a um ciclo de nascimento e morte. Então, para que essas almas elas tenham condições de se libertar, elas precisam cumprir alguns rituais, né? E um dos principais rituais é o cantar do mantra, que é a principal atividade que eles desenvolvem para despertar a consciência e a conexão íntima com Krishna. Então, eles precisam praticar esse canto até que essa consciência ela seja despertada, né? Diferentemente do que é sugerido pelas escolas monistas do hinduísmo, a filosofia rejeita firmemente a hipótese de que a alma, ao se libertar da matéria, experimentará uma fusão com Deus ou se tornará uma luz, um vazio ou algo sem forma nem desejo. Tanto Deus quanto a alma são definidos como eternamente pessoais, não se fundindo jamais em uma existência única. O movimento Hare Krishna não é uma organização hindu,
e o termo hinduísmo se trata de uma generalização prosaica das crenças originárias da Índia, além de uma designação sectária e inadequada. O correto é Sanatana Dharma, como nomes mais precisos para este sistema que aceita a autoridade dos Vedas e não está limitado a questões teológicas. Abrange todos os campos do comportamento humano, como alimentação, vestuário, organização familiar, etiqueta, organização social, economia, higiene, arquitetura, belas artes, música, dança, literatura, astrologia, concepções pedagógicas, técnicas agrícolas e pecuárias. Enfim, é um sistema completo e com características bastante peculiares que muitas vezes destoam daquilo que os ocidentais considerariam comum. Então, essa aí, né, é uma longa história, né, onde nós falamos sobre os ensinamentos básicos. Quais são os ensinamentos que essa religião vem trazer para os seus seguidores? Então, é uma longa, né, história e nós vamos falar um pouquinho sobre o mantra. O que é o mantra que tanto se fala nessa religião Krishna, né, e também na religião hindu? A característica distintiva e fundamental é o cantar constante do mantra Hare Krishna. Estamos aí, né? Vamos dar continuidade. E estamos falando sobre as características do mantra, característica distintiva, né, e fundamental é o cantar constante do mantra, do Hare Krishna, que é o Hare Krishna, Hare Krishna. Aí eles repetem Hare Krishna 4 vezes, né? E depois Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Então faz uma repetição desse canto, né? São 3 nomes em sânscrito, dispostos em forma de poesia. Então eles vão fazer aí esse canto repetindo aí essas frases, né? As origens históricas do mantra Hare Krishna, também conhecido como mantra, grande mantra, não são claramente estabelecidas. Supõe-se que tenha sido conhecido e recitado por Vaishnanas na Índia, desde o período medieval, pelo menos, né? Sua primeira referência escrita é o Kaliusantaha, dos Upanishads. O mantra ele foi popularizado no século XVI por Caetani, que viajando por toda a Índia, especialmente Bengala e Orissa, difundiu a pessoas de todas as castas e segmentos religiosos. No século XIX, o erudito Vaishnava predisse que este mantra seria conhecido e cantado até mesmo nas menores aldeias e vilas, em todos os continentes. E então a expressão Hare Krishna tornou-se familiar fora da Índia, em muitas partes do mundo. Então essa palavra Hare é um vocábulo de Hadi, a energia de Deus. Krishna é um nome de Deus que significa o todo atrativo. E Rama, a fonte de todo prazer. Então, Hare também pode ser interpretado como vocativo de Hare, título divino que significa aquele que remove a ilusão. Entre os diversos significados dados ao mantra Hare Krishna,
Um dos mais sucintos e corriqueiros é o que é dado por Prabhupada, né? Ó Senhor todo atrativo e fonte de todo prazer. Ó energia do Senhor, por favor, ocupai-me do vosso serviço. Então esse aí é um mantra também, né? Um dos cânticos aí cantados no Hare Krishna. O mantra Hare Krishna está presente em um bom número de canções populares, sendo que as mais famosas são as gravações feitas por Fuji em 1969 e pelo Krishna Template, né, em 1971. Então aí a expressão Hare Krishna aparece também em trechos, né, de Raul Seixas, como vovó já dizia e todo mundo explica. Então, a mais célebre divulgação do mantra Hare Krishna na cultura pop, no entanto, é a música Misty de Leite, de George Harrison, que alcançou o topo das paradas internacionais e faz parte da lista das 500 melhores canções de todo o tempo da revista Rolling Stone. De acordo com a literatura Vaishnava, a recitação do mantra Hare Krishna coloca a pessoa em contato direto e perfeito com Deus. O movimento Hare Krishna ensina que, por ser absoluto, Deus não é diferente de seu nome, sua imagem, sua parafernália. Assim, quando o devoto diz o nome de Krishna, o próprio Krishna está presente em toda a plenitude junto a este devoto. Acredita-se que em outras eras usavam-se outros processos para a autorrealização e o relacionamento com Krishna, como meditação, sacrifícios, penitências, etc. Mas na era atual, Kali Yuga, a era da hipocrisia e das desavenças, não haveria outro meio viável de comunhão com Deus e libertação da alma. Não há regras rígidas para recitar o mantra. Pode ser recitado mentalmente, murmurando ou em voz alta. Pode ser simplesmente declamado ou então cantado com qualquer tipo de melodia. Então aqui há uma forma, né, deles fazerem com relação aos mantras, com relação aos cânticos. Eles podem recitar esses cânticos, né, mentalmente. Eles podem também fazer essa citação em voz alta também, né? Ou pode simplesmente declamar o mantra, né? Pode ser cantado individualmente ou também em grupo. Pode ser cantado de forma suave, com os devotos sentados em meditação, ou de forma mais frenética, com danças, né? Pode ser, aí são várias formas, né, onde eles possam cantar aí os mantras, né? São várias formas que podem estar aí sendo aplicadas a esses cantos, como uma forma mais agitada, com danças, né, mais frenéticas, ou simplesmente com uma meditação. Pode ser cantado a qualquer hora do dia e da noite, e em qualquer lugar, inclusive enquanto se executa outras atividades, né? São várias formas, vários procederes que eles podem estar aí utilizando para o cântico desses mantras, né? As pessoas que passam pela cerimônia de iniciação usam um rosário denominado Japa Mala, feito de 108 contas de madeiras de tulasi, planta sagrada para os devotos, e buscam cantar um número fixo mínimo de voltas desse rosário diariamente, que corresponde a cantar o Hare Krishna, muitas vezes por dia. A repetição do mantra, associada a todo o contexto devocional, pode levar a estados elevados de consciência.
A literatura do movimento prevê a possibilidade de alcançar-se êxtase espiritual, manifestado através de alguns sintomas específicos, né? Vamos agora a alguns princípios que auxiliam essa prática do mantra, né? 4 princípios morais potencializam a prática e uma vida sadia, pura, civilizada e mais próxima de Deus, que é parar o consumo de carne, peixes, ovos, frutos do mar e seus derivados. Propõe-se o lacto-vegetarianismo como o regime alimentar ideal para o ser humano e está relacionado ao princípio védico de Daya, não violência ou misericórdia. Todos os alimentos oriundos da matança de animais são considerados impróprios para o consumo, e a proteção às vacas é especialmente estimulada por serem elas os animais mais queridos do Krishna. Segundo, parar de praticar sexo ilícito, relações sexuais somente entre pessoas casadas. A busca de desfrute sexual é apontada como um grande inimigo da alma, pois faz com que a entidade viva se esqueça de Krishna e se apegue cada vez mais ao corpo. Por isso, a castidade, o pudor, o respeito para com o sexo oposto e o autocontrole são muito enfatizados dentro do movimento e corresponde ao princípio de tapas. Eles também não podem participar de jogos de azar. Jogos de azar e jogos e atividades que levam à perda de tempo desnecessária. Eles aumentam a ira, a inveja, a ansiedade e a cobiça e não condizem com o modo de vida e de sobrevivência honesto e honrado. Abster-se da jogatina desenvolve a qualidade de veracidade. Então, eles não podem praticar nenhum tipo de jogo de azar, porque, segundo eles, esses jogos eles aumentam a ira, eles aumentam a inveja, eles aumentam a ansiedade, aumentam a cobiça, e eles não condizem com o modo de vida e um modo de vida honrado e honesto. Então, por isso, eles proíbem a prática de jogos de azar. Não usar intoxicantes. Isso inclui a abstinência absoluta de bebidas alcoólicas, tabaco, maconha, cocaína, LSD, drogas em geral, chás alucinógenos e produtos à base de cafeína. A cebola, cenoura, lentilhas e alho também são desincentivados por possuírem propriedades intoxicantes excessivas. Assim, o praticante mantém o princípio de limpeza e evita obscurecer sem necessidade a mente, que está perturbada e ofuscada por todo tipo de conceitos materiais de vida. No início da propaganda do movimento entre os RECs, nos anos 60 e 70, havia um slogan que dizia: mais barato que a maconha, mais doce que o ácido e que não dá ressaca, referindo ao mantra Hare Krishna, né? E aí eles têm também outras práticas aí que são adicionadas aí também no dia a dia, né? Além de não comer carne, não praticar sexo ilícito, não jogar e não intoxicar-se, os membros e simpatizantes procuram oferecer o alimento a Krishna antes de consumi-lo, com mantra e orações específicas. Assim a comida se torna prasadam, ou seja, alimento sagrado, purificado. Então, antes deles comerem e ingerirem qualquer tipo de alimentos, eles vão oferecer esses alimentos
ao deus Krishna, né? Recitar um número fixo de voltas diárias de japa mala, um rosário com 108 contas feitas de madeira de tulasi. Em cada conta, o devoto recita o mantra Hare Krishna. Associar-se com pessoas favoráveis à prática, né? Sempre se agrupar, sempre procurar agrupar pessoas aí que também praticam os mesmos tipos de ensinamento. Ler os livros de filosofia. Isso auxilia o contato com o mestre espiritual, né? Eles devem praticar aí a leitura aí com vários livros aí de filosofia que acaba ajudando aí, né, no contato com o mestre espiritual deles. Peregrinar a lugares sagrados, tais como Visdamba, onde Krishna passou a infância e a adolescência, né? Participar das atividades do movimento que inclui o canto com mantra Hare Krishna e a distribuição dos livros em locais públicos. Essas atividades são denominadas de Sankrista. E participar de serviços práticos nos templos e centros culturais. Agora vamos falar sobre a iniciação aí nesse grupo Krishna, né? Como que é a iniciação nesse grupo Krishna? A primeira iniciação é uma cerimônia denominada Harinama. O devoto recebe de seu guru uma japa e faz o voto de todos os dias cantar os mantras e não comer carne, praticar sexo ilícito, jogos de azar e intoxicação. O guru então lhe dá um nome espiritual. Esse nome é sempre um dos nomes de Krishna ou de seus associados eternos, acrescido do sufixo dos servos para os homens, né, e o deve serva para as mulheres. Na segunda iniciação, denominada de Diksha, ele recebe um cordão sagrado e um mantra Gayatri, que recita 3 vezes por dia, né? E aí ele vai se tornar um Brahman. A terceira iniciação, chamada de Sannyasi, é a da renúncia aos bens materiais e pregação da consciência de Krishna, dada pelo Guru a quem tem aptidões espirituais e intelectuais específicas. Quanto à adoração à deidade, né? As deidades são formas de Krishna em sua forma original, com a flauta ou em uma de suas manifestações, né? Os devotos consideram que, como Krishna é absoluto, não há diferença entre eles próprios e sua representação na forma de deidade. Assim dão à deidade o máximo de atenção e culto, como manifestação visível aí de Deus, né? Todos os dias os templos executam várias cerimônias de adoração à deidade, sendo oferecidos a ela diferentes itens como incenso, água, flores aromáticas, comidas vegetarianas, que depois será distribuído aos devotos, visitantes e mesmo à população em geral. As deidades são regularmente despertadas, banhadas, vestidas, colocadas para dormir, enfim, tem toda a rotina como se fosse hóspede de honra. 3 vezes por dia o altar, né, onde estão as deidades, é aberta e as pessoas podem acompanhar o pujari, que é o Brahmane responsável pela adoração da deidade e realizar a cerimônia também, né? Nessas ocasiões, os devotos oferecem referências prostrando-se ao solo e cantam e dançam para as deidades, né? E aí tem também o chamado aí Festival de Domingo. O que é esse Festival de Domingo? É celebrado pelo Hare Krishna. Aos domingos, os templos Hare Krishna abrem as portas
para um festival do qual todos podem participar. Devotos e visitantes cantam, dançam, assistem uma palestra sobre algum tópico espiritual e, por fim, saboreiam deliciosas preparações lacto-vegetarianas oferecidas à deidade. As indumentárias, né, que são as vestimentas do Hare Krishna. Não é obrigatória, assim como nada na consciência de Krishna. Quem gosta tradicionalmente usa a calça de estilo védico e a curta, camisa larga. No caso dos homens, na cor açafrão para os monges celibatários. As mulheres podem usar saris ou gopi dress. As roupas, em geral, usuais, podem preencher 3 requisitos. Devem ser simples, limpas e castas. Quanto aos cabelos, os brahmacharis geralmente raspam a cabeça na lua cheia, deixando uma parte sem rapar no topo, denominado Krishna. Os chefes de família podem fazer o mesmo se quiserem. Contudo, conforme a atividade profissional, rapar a cabeça e manter a shirma não é obrigatório. Algumas moças não cortam os cabelos e os amarram para manter a limpeza. Todos os devotos iniciados usam no pescoço um cordão de pequenas contas de madeira turaci, denominado Kantimala. O cante deve ficar em torno da base da garganta e ser claramente visível. Devotos que não são iniciados, mas que estejam seguindo estritamente os princípios regulativos, também podem usar o mala. Após o banho matinal, os Hare Krishna podem aplicar tilaka, uma pasta de água e argila, em diferentes partes do corpo e do rosto, enquanto repetem mantras específicos. Uma marca vermelha na testa das mulheres indica que são casadas. Então a gente tem aí, várias realizações, várias atividades que são feitas aí pelo Hare Krishna, e que nós citamos algumas aí. As suas comunidades rurais, que são parte dos integrantes do movimento, vivem em ecolivas. A maior comunidade rural do movimento na América Latina está localizada em Pindamonhangaba, a maior comunidade do Hare Krishna. Durrata Yatra, são as principais cidades em que o movimento está estabelecido, realiza anualmente o festival denominado Ratra Yatra, que é festa das carruagens. Neste evento, as deidades de Jagannatha saem às ruas em pomposas carruagens, acompanhadas por carros alegóricos, cânticos, danças e distribuições de livros e alimentos. A comemoração tem origem nos desfiles realizados em Puri, na Índia, sendo o maior festival religioso anual do mundo, reunindo cerca de 8 milhões de pessoas. Então, esses festivais, eles acontecem, as pessoas montadas nessas carruagens, bem enfeitadas, onde eles fazem todas essas comemorações, Então, eles trazem toda uma comemoração, desfiles que são praticados, são realizados aí dentro deste Hare Krishna. Então, nós vamos encerrando, a nossa aula aí. Nós falamos aí bastante coisas, sobre essa religião Hare Krishna. São longas leituras que é importante a gente frisar, todas elas aí, para que a gente tenha uma compreensão melhor. Então, estamos aí finalizando a nossa aula sobre a aula 14, sobre Hare Krishna. São vários pontos que nós colocamos aí, e
sempre tem espaço para mais, né? Para mais divulgação, para mais conhecimento. Você que tem aí uma noção aí também, alguma coisa a acrescentar, pode estar colocando aí nos comentários. E assim nós encerramos essa aula, esperamos você aí na próxima aula, se Deus quiser.